Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de março de 2025. Jesus foi ao inferno? O que diz a antiga crença cristã? Parte 4. A descida de Jesus ao inferno faz parte da tradição cristã, embora de forma não unânime, desde o segundo século. De acordo com essa crença, após a morte por crucifixão e antes de sua ressurreição, ele teria ido a este lugar mítico e libertado os mortos que ali estariam. Por este entendimento, anteriormente a isso todos os que haviam morrido estavam nesse local. Somente após essa descida de Jesus é que houve a reorganização do espaço pós-vida para que apenas os maus fossem ao inferno. Mas toda essa interpretação é cheia de camadas. Incorpora a tradição judaica, as mitologias grega e romana, textos bíblicos, uma oração de origem milenar, o credo repetido em missas e cultos cristãos escritos apócrifos. E carrega nuances inclusive sobre a definição de inferno. A origem desta narrativa provavelmente remonta à segunda ou terceira geração dos seguidores de Jesus, aqueles que não o conheceram em vida, portanto. Segundo pesquisadores, os primeiros seguidores não se preocupavam com o pós-morte, pois acreditavam que a volta triunfal de Jesus para instituir o prometido reino de Deus ocorreria ainda com eles vivos. A crença no pós-morte como algo individual, ir para o céu ou para o inferno, se tornou mais forte a partir do século II, afirma a BBC News Brasil o teólogo e cientista da religião Marcelo da Silva Carneiro, pesquisador do cristianismo primitivo e professor na Universidade Metodista de São Paulo, UMESP. Isso aconteceu porque os primeiros cristãos, no século I, tinham a firme crença de que a volta de Jesus seria imediata e mundial, ou seja, eles nem chegariam a morrer. Mas isso não aconteceu. As gerações foram passando e os cristãos precisaram ajustar seu discurso sobre o fim, senão cairiam em descrédito, acrescenta ele. A solução foi desenvolver a crença sobre o céu e o inferno, como lugares para onde a pessoa iria após a morte. O Evangelho de Nicodemos, a mais detalhada e completa fonte dessa narrativa, é um texto conhecido como Evangelho de Nicodemos, um texto apócrifo que leva esse nome porque supostamente teria sido redigido por um personagem contemporâneo de Jesus, o fariseu Nicodemos, que o teria defendido no julgamento e se encarregado de sepultá-lo. Sabe-se, contudo, que a redação do texto é posterior. No livro Evangelhos Apócrifos Gregos e Latinos, uma edição traduzida e comentada pelo professor Frederico Lourenço, da Universidade de Coimbra, afirma-se que não é possível datar com segurança este documento, mas que provavelmente ele foi composto entre os séculos IV e V. Contudo, antes de merecer o registro, era uma história que circulava. A origem do relato é incerta, mas tudo indica que o texto registra crenças comuns aos primeiros cristãos, de que Jesus teria libertado todos os mortos do inferno, diz Carneiro. Para o Espiritismo, Jesus após o desencarne, conforme o livro Coração e Vida, pelo Espírito Maria Dolores, psicografado por Chico Xavier, foi ao encontro de Judas no umbral, que também havia desencarnado, porém através do suicídio, conforme é narrado no poema do Espírito Maria Dolores. O texto descreve o encontro de Jesus e Maria Madalena, já no dia da Páscoa, onde o mestre narra o evento. Após longo e afetuoso diálogo com a sua discípula querida, Jesus conta que não havia subido aos céus, conforme tantos previam. Antes, presume-se no sábado da Aleluia, ele foi ao encontro de Judas. Madalena interpela o mestre sobre sua conversa com o discípulo traidor. Jesus respondeu: Não, Maria, não fui ainda ao alto. Nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento. Quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci, mas desci muito aos reinos inferiores.
Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei, e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro, em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura. E ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco, consegui que ele enfim pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que te enlevas. Vali-me após a cruz, das grandes horas mudas, e desci para as trevas, a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.